Estamos de volta com o programa da comunidade. Eu já sei que está na hora do almoço, você está preparando a comida, né? E é por isso que a gente vai falar agora do tempero que está fazendo o maior sucesso. É claro que a gente está falando de Sazon. Sazon contém uma seleção de temperos naturais que deixa seus pratos deliciosos, que dá cor e sabor. E é o custo-benefício. Olha só, gente, cada flop desse aqui contém 12 sachês. Com cada sachê, você prepara 4 porções com o custo de apenas 25 centavos. É isso mesmo, com apenas 25 centavos você prepara 4 porções. E além de tudo é muito prático. Você, dona de casa, não precisa mais ficar cortando cebola, tomate, etc. Mas se você é uma daquelas que não abre mão dos temperos tradicionais, não tem problema não. Você pode usar Sazon com outros temperos como um toque final. Neste mês de abril, tá acabando o mês, hein? Sazon vai premiar você com um lindo fogão 4 bocas Electrolux. Basta você continuar enviando sua foto criativa para o 994-81-1419. E além de você participar do sorteio de um kit Sazon toda semana, olha só, a ganhadora aí da semana passada, preste atenção. No final do mês, você ainda pode ser o ganhador de um lindo fogão. Sazon tem 11 sabores, você pode variar e pode repetir. Walter, é contigo. Valeu, Márcia Lasmar, são 11 horas e 56 minutos. A Márcia trouxe pra gente essa informação aí sobre comida, né? E a gente vem com outra informação também, sabe por quê? Porque hoje é o Dia Mundial da Malária e a Fundação de Vigilância em Saúde divulgou dados do primeiro trimestre deste ano aqui no Amazonas, que registrou, em média, 110 casos de malária. O Fred Rocha está lá na FVS e vai trazer os detalhes pra gente. Com você, Fred. Pois é, muito bom dia a você, bom dia a todos que estão ligados em mais uma edição do programa agora. Nós falamos aqui direto do CETAM, Centro de Educação Tecnológica do Amazonas, onde está sendo realizado neste momento o primeiro seminário estadual alusivo ao Dia Mundial de Combate à Malária. No ano passado, o estado do Amazonas registrou quase 74 mil casos de malária, uma média de 200 por dia. Esse ano, no primeiro trimestre, por enquanto, foram quase 10 mil casos, uma média de 110, que ainda é uma média elevada. Sobre esse assunto, nós vamos conversar agora com o secretário de Estado de Saúde, Pedro Elias. Secretário, de que forma fazer para diminuir ainda mais essa média? Primeiro, vamos lembrar que esse número já foi muito maior no passado. Nós chegamos a ter 200 mil casos de malária ano aqui no Amazonas. Portanto, as ações começam a ter efeito. Elas são muito sazonais, depende do ciclo das águas, depende do processo migratório do nosso caboclo do interior. Mas o que nós temos agora como convicção é que elas têm que depender da gestão municipal. É por isso que hoje a Secretaria de Saúde e a Fundação de Vigilância destinam recursos para o próprio município executar e nós só fiscalizamos. Por enquanto foram 4 milhões e 200 mil reais investidos para a compra de equipamentos, motocicletas, embarcações que os municípios utilizam, para que haja locomoção até as comunidades. Será preciso um investimento a mais até o fim desse ano? Isso só será possível de ter convicção a partir do momento que nós reunirmos novamente para uma avaliação parcial. Como eu lhe falei, especialmente aqueles 20 municípios que tiveram a maior incidência de malária no ano passado. Isso deve acontecer até o mês de junho. Ok, secretário, muito obrigado pelas suas informações. Ainda nesse seminário será lançado um aplicativo, Malária Trade, que vai ajudar no tratamento e diagnóstico da doença. Sobre esse assunto, quem vai conversar comigo agora é o diretor-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde, Bernardino Albuquerque. Diretor, de que forma esse aplicativo vai ajudar os profissionais? Esse aplicativo é uma parceria entre a Fundação de Vigilância em Saúde e a Prodan, que nós estamos desenvolvendo em conjunto esse aplicativo. Ele realmente é um aplicativo no qual vai permitir ao profissional de saúde, à medida que possa baixá-lo no seu celular, realmente fazer uma consulta no que diz respeito à condução do tratamento desses pacientes, situação essa hoje que nós acreditamos ser de muita importância, até porque nós estamos com um quantitativo de profissionais de outros países grande, a questão do projeto Mais Médicos e, além dos profissionais de médico, também os outros profissionais de saúde poderão utilizá-los para fazer exatamente o tratamento mais correto possível de um paciente portador de malária. Esse aplicativo é direcionado principalmente para os profissionais da área, Principalmente aos profissionais que trabalham com a questão do diagnóstico e tratamento da malária, mas também qualquer pessoa da sociedade pode ter acesso a esse aplicativo, se necessário. Diretor, dos números que eu citei agora há pouco, nesse primeiro trimestre do ano, nós temos quase 10 mil casos. Desses, 2.500 aqui na capital e outros quase 2.500
em São Gabriel da Cachoeira, um município bem menor do que Manaus. A que se deve esse número tão alto lá no município? Inicialmente Manaus realmente, nesse último ano, tivemos um problema na questão do controle, principalmente na área rural, né? São Gabriel da Cachoeira, né? Quase o mesmo quantitativo de casos de Manaus, mas São Gabriel realmente teve problemas, não só do que diz respeito às condições climáticas, a questão da grande seca. Nós tivemos uma migração também da população indígena para a periferia da área urbana de São Gabriel. Isso determinou surto da doença à medida que essas pessoas realmente se alojaram nas condições as mais precárias possíveis. E nós sabemos que a malária é uma doença também de periferia urbana. A participação dos secretários municipais vai ser importante também para reduzir, né? A Secretaria de Estado de Saúde tem o objetivo de diminuir 20% o número da incidência da malária relacionada ao período do ano passado, ao ano passado, na verdade. Preciso que o secretário de Saúde ajude nisso, né? Exatamente, né? Os secretários municipais de saúde são figuras mais importantes hoje, à medida que a doença, o seu controle está descentralizado para o município. Então a figura do seu secretário, ela é uma figura essencial, principalmente no que diz respeito a colocar a doença como uma prioridade de saúde no seu município. Ok, muito obrigado, diretor-presidente, pelas suas informações. A gente lembra, né, a você que está acompanhando o programa agora, que a região amazônica, ela tem locais propícios para o surgimento da malária, principalmente por conta da beira de rio e também das áreas alagadas. Portanto, é bom evitar esses locais ali no início de noite e também até o amanhecer do dia seguinte. Usar também repelentes, as proteções como as telas também nas portas e janelas das casas ajudam a diminuir o número de casos de malária aqui no Amazonas. Márcia, eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Fred Rocha. Você acompanhou aí essas informações que o Fred está trazendo para a gente. Você viu ali no VT algumas imagens do Aedes aegypti, da larva do Aedes aegypti também, nessas informações que o Fred Rocha trouxe para a gente nesse stand-up, para poder deixar deixar claro todo o trabalho da Fundação de Vigilância em Saúde no combate à malária, no combate ao Aedes aegypti, né? A gente precisa ter alguns controles. Por exemplo, no caso do Aedes aegypti, a gente já sabe que não pode deixar água acumulada, porque como você viu aí nas imagens do Fred Rocha, a gente nunca pode deixar passar uma oportunidade de se reclamar do Aedes aegypti. É por isso que tem essas imagens aí. Mesmo ele falando da malária, a gente colocou essas imagens aí, porque a gente não pode esquecer que o Aedes aegypti é um problema de saúde nacional e é um problema em que a gente está trazendo aí por causa do Zika vírus e tudo isso. Então, mesmo a gente falando de malária, falando aí das formas de combate à malária, colocar a tela na casa, usar repelente, manter aquele mosquiteiro, né, durante o sono, para as pessoas que moram em áreas de mata, não entrar na mata a partir das 5 horas da tarde, cuidar dos eixos que precisam ser tomados todos os dias para que se evite a proliferação também da doença da malária. Então a gente precisa ter essas precauções aí, todos os membros da família. E claro, não deixamos passar também as informações do Aedes aegypti, que é uma preocupação vertente, uma preocupação de todos os dias e que a gente também não pode esquecer. São 12 horas e 3 minutos, você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade, vem aqui comigo. Vem aqui, vai fechando. Vai fechando, você que está aí do outro lado. Olha só. Sabe aquela caderneta? Aquela caderneta que está lá guardada no teu criado mudo? Lá em cima da mesa, em cima da geladeira que você colocou lá. Aquela caderneta que está escrito na capa, segredo do cofre. Pega, minha filha, porque tá no ar o segredo do cofre. Minha gente, será que esse computador não vai sair não, minha gente? Pelo amor do amor, tô doida pra ver esse computador pra alguém que descubra, que desvende o segredo do cofre aqui. Aqui dentro tem um computador com oferecimento da Manauara, suprimentos de impressão, onde você recarrega o seu cartucho, não fica sem tinta na sua impressora, sem toner na sua impressora para você imprimir os seus trabalhos, época de TCC, trabalho de faculdade, você que trabalha também com impressões aí para fazer contrato e tal, mantenha contato com Manauara Suprimentos de Impressão, você encontra as lojas
lojas do Manauara Suprimentos de Pressão. No Milênio, Plaza Shopping, Uai Shopping, no centro da cidade, na rua Leovegildo Coelho, no HiperDB ali da Ponta Negra, não é isso, diretor? HiperDB da Ponta Negra. E você fica muito bem informado pelo 3345-9155, 99502-8686. Por que você fica informado com o Manauara Suprimentos? Porque você imprime seus trabalhos, você imprime suas pesquisas. Então, Manauara Suprimentos não deixa você na mão. Ligue e recarregue o seu cartucho. Além de, claro, muitos outros suprimentos de impressão. Você também encontra pendrives, tudo isso lá no Manauara Suprimentos de Impressão, 3345-9155-99502-5686. Aqui dentro tem um computador para você fazer seu trabalho. Vamos lá para o meu reduto. Vamos lá para a Zona Sul. Lá para o Japim. Japim. Alô? Cadê o Cri, Ricardo? Valeu, né? Valeu! Quem tá falando? Quem tá falando? Melhora meu retorno, Ricardinho, que eu não tô ouvindo ali a minha... Rosana? Roberta. Roberta! Roberta, qual é o Japim? 1 ou 2? Japim 1. Japim 1, ali depois da parada de ônibus da Tefé, né? Próximo a Tefé. Próxima parada do Tefé, do ônibus da Tefé. Vamos lá, diretor. Dica pra Roberta, lá do Japim. Não! Mãe, ela gritou, pelo amor de Deus. Minha gente. Não! Roberta, me dá 4 números, 3 pares e um número ímpar. Ele tá demais, esse menino. Olha, eu vou te contar. Olha a cara do Walter. Vai, Roberta, diz, mana, que ele não quer dar dica, não. Tá demais. Acho que ele não fez amorzinho com a Patrícia, ele tá desse jeito. Vai, mana. 4. 4. 0. 0. Roberta lembrou do 0. 0. 6. 6. Falta um número ímpar agora, Roberta. 5. Foi 5 que ela disse, diretor? Isso, 5. 5. Não acertou, Roberta, mas a Roberta lembrou do número 0, minha gente. Jorge Teixeira, junta, antes de eu falar alô pra você que tá aí do outro lado, junta a família toda e grita todo mundo até eu dizer chega. Vasco fez um gol! Alô? Não é possível! Não é possível! Não é... Tchau, chefa! Não é possível que não vá valer essa dica. Olha o ser humano desesperado olhando pro switch. Diz a dica. Atenção. Atenção. Tem o número 0 na combinação. Tem o número 0. Com quem é que eu tô falando? Que eu nem perguntei o nome da pessoa. Marcelo Jackson. Marcelo Jackson? Fredson. Flintson. Só Deus sabe. Deixa só Marcelo mesmo. Marcelo me quis 4 números. Tem o número 0. E o número 0 é considerado um número par. Atenção, vai lá. Márcia, você tá me dizendo uma coisa? 3 números par e um ímpar? São 3 números pares e um número ímpar. O último número é o número ímpar. Dentre os números pares, nós temos o número 0. O diretor acabou de te dar essa dica, tá, Marcelo? Ok, então. Então é contigo. 4. 6. 0. 5. Atenção! Não! Eu acho que tu disse mesmo a mesma combinação da Roberta do Japim, diretor, foi impressão minha. Ele disse a mesma combinação, ou quase a mesma combinação da Roberta. Não era essa a combinação. Ainda tem alguma ligação? Tem algum participante? Não tem mais ninguém. Oh, meu Deus. Junta a família, minha gente, pra conseguir dica, porque ele só dá dica se for um escândalo sobrenatural na sua casa. São 12 horas e 9 minutos. Uma ótima tarde pra você que tá aí do outro lado. Ligue e participe. Walter, é muita braveza desse homem, né, Walter?
Ó, é o seguinte, pessoal, você tem que atender essa dica da Márcia, gente. Ó, você que está assistindo o programa, o momento do cofre, do segredo do cofre é para você gritar, vibrar, fazer como o Marcelo aí fez. Ganhou a dica. Agora fica ligado aí, você que vai ligar. Olha, amanhã tem mais uma chancha, que nem diz a minha tia. Brincadeira, mais uma chance amanhã, viu? Atenção, só para a gente mudar de assunto, porque nós vamos falar o seguinte. Só este ano, mais de 40 pessoas morreram por causa de acidentes de trânsito. E segundo a Organização Mundial de Saúde, o Brasil é o terceiro país mais violento no trânsito da América Latina. Vamos conferir na tela. Bebidas alcoólicas foram encontradas dentro do carro envolvido em acidente que matou 2 pessoas e deixou outras 5 feridas na BR-174 nesse fim de semana. Cenas de dor e sofrimento com a perda de um familiar ou amigo são cada vez mais comuns no trânsito. E aqui na BR-174, uma das mais conhecidas e movimentadas que liga Manaus a Boa Vista, foi onde as vidas das jovens Brenda e Raíssa foram interrompidas pela imprudência. E foi exatamente aqui, neste barranco do quilômetro 55 da rodovia. Essa e outras histórias a gente conta pra você a partir de agora. O acidente foi em janeiro de 2015. No carro, além de Raíssa Rossi e Brenda Braga, ambas de 21 anos, estavam outros 5 jovens que sofreram apenas ferimentos leves. Um deles afirmou que o condutor do veículo, Thiago Fisch, consumiu bebida alcoólica e abusou da velocidade. A CNH dele também estava vencida desde 2012. Por que na hora do fato, que a pessoa estava bem, não houve a prisão? Nossas leis de trânsito são feitas para ganhar dinheiro com multa. O rapaz que matou nossas filhas tinha 48 pontos de multa na carteira e continuava dirigindo. A resposta para estas famílias deve sair na audiência dia 25 deste mês, 14 meses depois do acidente que mudou as vidas dessas mães para sempre. Não conseguimos ficar na casa que eu morava. Então nós vendemos a casa, nós nos mudamos, mas eu levei tudo dela comigo. Eu tento ser forte, né? Eu acho que eu tenho os meus momentos que eu desabo, desmorono, tô lá, mas eu também tenho os remédios que ajudam. Francineide também precisou recomeçar a vida. Ela perdeu a filha e o neto de 1 ano no maior acidente de trânsito registrado em Manaus. A data ficará na memória da dona de casa. 28 de março de 2014. 16 pessoas morreram em uma colisão entre uma caçamba e um micro-ônibus da linha 825. Até hoje, ela lembra a última vez que falou com a filha e o neto. Terminou o fluxo do almoço aí, ela disse que ela precisava ir no centro, porque ela tinha um aniversário para ir no sábado. O último contato com ela foi ele saindo, dando tchau, brincando com o neném. Na camisa, a imagem gravada de 2 amores eternos. A lágrima tem sentido ao entrar no quarto e ver que eles não voltaram para casa. Você não tem noção da dimensão de você perder a tua filha, que não saía de perto de mim para nada. São histórias diferentes, mas que representam um único sentimento: impunidade. Então, assim, o que eu espero da lei? Eu espero que ela seja cumprida pelo menos minimamente. Porque é muito provável que ele vá sair, na minha concepção, impune. Dia 25 é que se faça o correto, né? O Brasil não luta tanto agora pelo correto, pelo que é justo, pelo que é certo. Então, que faça certo. Em Manaus, apenas uma vara especializada em crimes de trânsito atende toda a capital.
Mais de 1.000 inquéritos de crimes no trânsito correm na Justiça. A demora na resolução dos processos é por conta da demanda, que ainda é grande. Só este ano, mais de 40 pessoas morreram em acidentes de trânsito em Manaus. Em 2015, foram 53 no mesmo período. Apesar da redução no número, esse tipo de crime tem sido comum e quase sempre resultado de manobras arriscadas e excesso de velocidade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil é o 5º país mais violento no trânsito da América Latina. Para o delegado de trânsito, combater esse tipo de crime em Manaus tem sido difícil. Toda vez que tem um feriado, por exemplo, prolongado, a nossa estatística ela aumenta muito. Nós temos muitos acidentes. Por quê? Porque as pessoas voltam a fazer exatamente isso: velocidade e bebida. Enquanto esse cenário de violência no trânsito não muda, cenas chocantes e trágicas voltam a se repetir nas ruas. Fabiola perdeu o filho assim, no trânsito. A falta de respostas na justiça motivou essa escritora. Ela contou a própria história em um diário preenchido por saudade em forma de letra. Não existe coisa pior no mundo do que a certeza de não mais poder ouvir, ver, abraçar e beijar o meu filho querido. Quando meu filho faleceu, eu precisava colocar para fora a minha dor. E eu comecei a escrever em casa. Aquele dia mesmo já escrevi uma página. Nem por um instante imaginei que aquilo que eu estava escrevendo, aquele diário, iria se transformar num livro. Hoje ela consegue sorrir, mas quem não consegue, espera o cumprimento da justiça. A dor de perder um filho, ela é uma dor tão cruel. Eu não desejo para ninguém. Porque é a pior das dores. Olha só, a gente vê no rosto dessas mães, né, dessas pessoas que perderam seus filhos, seus parentes. E eu lembro de um acidente que vitimou fatalmente também um vizinho meu, amigo meu de infância, o Renato, que estava saindo do trabalho de moto, estava numa blitz, né, ele trabalhava ali, era policial militar, estava exercendo a sua função, né, trabalhando, saído de madrugada ali pela Silves, e tem um cruzamento na Silves, que cruza do Morro da Liberdade para Cachoeirinha, ali que cruzamento super perigoso, e atravessou lá um taxista sem habilitação, né, carro vencido, irregular, embriagado, e ele foi preso no mesmo instante, mas foi liberado depois de ter pagado a fiança. Então, assim, você que está em casa, eu que estou aqui, toda a massa, todas as pessoas que estão aqui, sempre tem essa dúvida na questão impunidade, né? Até que ponto a impunidade ela se sobressai esses momentos. A gente sabe, teve a prova, né, do acidente, teve toda a prova juntas ali. A perícia trabalhou no local, fez o levantamento técnico, né? A perícia técnica constatou realmente que esse acidente foi causado por uma imprudência, né? Pelo uso de álcool, enfim. E aí fica com a gente essa dúvida: como é que a lei brasileira ela está trabalhando com relação a isso, né? As mães, todas elas que foi conversado pela Priscila Gama, que a Priscila Gama conversou nessa reportagem, fala da impunidade, né? Falam de como é que vai ser feito, né? Não para reatar essa vida, né? Não para reatar as vidas, mas sim com relação à impunidade. E hoje nós vamos ter o julgamento desse caso das duas moças, né? As moças que aconteceram, a Raíssa e a Brenda, e a Márcia Lasmar vai comentar um pouco disso, né, Márcia? Isso, Walter, eu acho que é importante a gente discutir isso aqui. Você deu um exemplo muito claro, porque quando alguém perde um parente ou um ente querido em decorrência de um acidente, a grande dificuldade dos familiares em recuperar um pouco essa dor, diminuir um pouco essa dor, é justamente você não ver o responsável preso, porque quem está com a dor está numa prisão que vai durar a vida inteira. É a prisão do sofrimento. Então, quando você se vê presa a um sofrimento que vai durar a tua vida inteira e vê que o responsável por aquele sofrimento seguiu com a sua vida, está tranquilo, está lá seguindo o seu mundo, seu caminho, você sente a impunidade doer ainda mais e piorar ainda mais aquele sofrimento. É importante lembrar que no acidente
de 28 de março de 2014, onde muitas pessoas morreram, inclusive a Késia e o filho dela, de 1 aninho, o motorista também morreu no acidente. Ele estava sob efeito de entorpecente e embriagado, que era o motorista da carreta. Estava correndo porque o colega de trabalho que ficou vivo, depois isso no inquérito policial, né, durante as investigações que aconteceram nessas mortes, e ele disse, ele estava correndo, eu perguntei várias vezes por que ele estava correndo tanto, pedi para ele diminuir, e no exame toxicológico ele havia consumido cocaína e estava embriagado. E no caso do Thiago Fisch, infelizmente, a gente acompanha que era um menino rebelde, um menino que tinha 40 pontos na carteira, estava sem a CNH, e apesar de todos os alertas de quem estavam no veículo, não só a Brenda e a Raíssa, mas todos os outros ocupantes do veículo pediram para ele parar de beber, pediram para ele não correr e, infelizmente, essa rebeldia redundou na morte de 2 jovens. Enfim, hoje acontece a audiência de instrução e julgamento do caso. Thiago Fisch e todas as outras pessoas que sobreviveram ao acidente foram ao Fórum Enoque Reis para justamente prestar esclarecimentos do processo criminal, do processo que tramita na vara de acidente de trânsito, na vara especializada em acidente de trânsito, e a gente vai acompanhar as informações de como foi todo esse julgamento, de como foi toda essa instrução processual com o Juscelio Paiva, que foi ao local e acompanhou toda essa audiência de instrução e julgamento, essas informações que a gente espera que não termine em nada. Eu tenho certeza que não vai terminar, porque tem o juiz no comando do procedimento e eu tenho certeza que ele vai aplicar a legislação conforme a lei determina. Juscelio Paiva traz as informações para a gente. Juscelio. A audiência e julgamento de instrução está ocorrendo desde as 10 horas da manhã. O acusado, o Thiago Fisch Pinto, foi o primeiro a chegar e já está na sala juntamente com as outras testemunhas. Além deles, estão presentes o Atuman Rocha, a Bruna Saraiva, que é filha do deputado estadual Bosco Saraiva, o Leonardo Henriques e os 2 policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência no dia do acidente. A única ausente é a Camila Lauria, porque, de acordo com informações da família aqui da Brenda Batista e também da Raíssa Claudino, ela reside em São Paulo. Nós estamos acompanhando desde cedinho, amigos também aqui, tanto da Brenda quanto da Raíssa, chegaram cedo no Fórum Ministro Enoque Reis para pedir justiça, né? Nós vamos tentar conversar aqui com uma delas, é a Jamile, amiga da Brenda, né? Jamile, qual é o sentimento aí de vocês e o que vocês esperam aí, mais de um ano depois, que vai ocorrer a primeira audiência aí de instrução e julgamento? A gente não quer vingança, a gente só quer justiça. É o mínimo que as meninas merecem. E vocês pretendem, caso não haja uma decisão agora de imediato, continuar com essas manifestações e cobrando realmente aí da justiça por agilidade aí no processo? Com certeza, sem dúvida alguma. As meninas não vão ser esquecidas. A gente vai estar lutando por justiça até o final. Muito obrigado, Jamile. Vamos conversar com outra amiga aqui, Fátima. É um sentimento que não passa, né? Mais de um ano aí do acidente e a saudade só aumenta, e também agora o pedido de justiça dos amigos e da família também. Sim, não importa quanto tempo passe, elas nunca vão esquecer. A Brenda pra gente, assim, era uma mãezona. E é isso, nós só queremos justiça e não vamos deixar que fique em branco isso, por mais que demore, quanto tempo for. Muito obrigada, Fátima. Só para relembrar, o acidente ocorreu no dia 3 de janeiro de 2015. Ao todo, 7 jovens voltavam da cidade de Presidente Figueiredo e se envolveram em um acidente no quilômetro 55 da BR-174. Na época, a polícia relatou que o Thiago Fisch, que é o acusado que responde em liberdade desde o dia do crime por homicídio culposo, a suspeita é que ele vinha dirigindo em alta velocidade e embriagado. Esperamos que ele seja condenado pelo crime que ele cometeu, porque não foi um acidente, foi um crime de trânsito. Nossa lei precisa mudar para que isso seja levado mais a sério. Um ano esperando para essa condenação, que ele tem que ser condenado, né? Crime é crime, bebeu, dirigiu é crime, então que seja feita a justiça, que ele seja condenado e pague pelo crime que ele cometeu. Nós vamos continuar acompanhando a audiência e a cobertura completa às 6h20 da noite no Jornal em Tempo. Eu volto com você ao estúdio. Muito obrigada, Juscelio Paiva. Eu não tenho dúvidas nenhuma de que o juiz que está coordenando e está dirigindo ali os trabalhos para a audiência de instrução e julgamento que aconteceu hoje e outras diligências que ele pode entender que sejam necessárias para que ele tenha a convicção formada para julgar esse processo, eu não tenho dúvida de que ele vai julgar de acordo
acordo com a legislação. Eu acho que houve várias discussões aí com relação a essa culpabilidade, ao crime de homicídio cometido usando o veículo, né? No início, o Código de Trânsito queria que esse homicídio fosse um homicídio doloso, porque a partir do momento que você bebe e dirige o veículo, você assume completamente o risco de matar alguém, mas o nosso Supremo Tribunal Federal entendeu que não, que esse homicídio não pode ser considerado doloso, porque ninguém que dirige um veículo tem a intenção de matar. Vocês que estão aí acompanhando as informações aqui do nosso programa da comunidade já entendem um pouquinho o que é o doloso, o que é o culposo. O doloso é quando tem a intenção de matar, e aí quando você tem a intenção de matar, você vai ser julgado pelo tribunal do júri, né? Você que acompanha as notícias sabe que a gente sempre tenta explicar isso aqui de uma forma assim bem clara, para quem não tem um entendimento jurídico, que não é obrigado a ter, ninguém é obrigado a ter entendimento jurídico, a gente tem que deixar as informações claras para você que está aí do outro lado. E o homicídio culposo é aquele em que você assume o risco, mas você não quer o resultado morte, você não quer matar ninguém, mas você assume o risco. Então, assim, eu acho que essa decisão do STF foi uma decisão acertada, ninguém dirige o carro querendo matar. Eu acho que quando você quer matar, você quer matar. Quando você não quer matar, você tem que ser culpado, você tem que ser responsabilizado até a medida da sua culpabilidade. No caso dele, foi um homicídio culposo, ele infelizmente assumiu o risco de cometer esse homicídio, que foi justamente quando bebeu e excedeu o limite de velocidade. Esse excesso de velocidade é como todos os excessos de quem bebe acha que não morre, quem bebe acha que é o super-homem, quem bebe a bebida, ela tira completamente o teu poder de decisão, ela tira o teu poder de limite, você se acha um super-herói. Infelizmente, quem bebe e vai dirigir acha que é um super-herói, acha que o carro pode voar ou coisa parecida e acaba trazendo resultados como estes. A família da Brenda e a família da Raíssa, elas não querem vingança, como muito bem disse a amiga, elas querem confortar um pouco essa dor enorme que essas mães sentem, que esses pais sentem, com toda certeza, com o sentimento de justiça. O que mais deixa uma pessoa que perde um ente querido, ou seja num crime de latrocínio, seja num crime de acerto de contas, seja num crime de homicídio, é você ter aquela sensação de justiça feita. É isso que essas famílias querem. 12 horas e 26 minutos, Walter. É isso mesmo, Márcia Lasmar. Olha, mudando de assunto, a gente vai falar daqui a pouco, após o intervalo, sobre aquela criança, né? É o garoto André, de 6 anos de idade, que estava brincando na chuva ontem, no domingo, e ele caiu no bueiro. Olha aí só a foto do André, né? Essa é a foto do André, de 6 anos de idade. Ele estava brincando na chuva lá no bairro do Mutirão, zona norte da cidade, né? Lá se divertindo com outros coleguinhas dele. Inclusive tem informações de que o pai estava perto também. Num descuido do pai, essa criança infelizmente escorregou, foi levado pela correnteza. Olha só, o Corpo de Bombeiros nessa manhã de segunda-feira está presente lá fazendo as buscas, né? Tentando achar o corpo da criança, tentando achar essa criança, né? Não só o Corpo de Bombeiros, também como familiares, como os vizinhos também estão indo aí no Igarapé à procura dessa criança. Então nós vamos ter daqui a pouco, após o intervalo, os detalhes desse acontecimento do final de semana. Inclusive hoje, como eu falei, os bombeiros e familiares e vizinhos estão ainda procurando a criança que ainda não foi encontrada. São 12 horas e 27 minutos. Olha aí, vamos agora com as fotos do WhatsApp, o break, pro intervalo. Aguarde só um instante. Confira as fotos aí que tá chegando pra gente. Olha o fã do Homem-Aranha, as garotinhas ainda falando heavy metal. Olha ali a princesa, o garotão também aí. Olha, todo mundo tirando fotos em famílias ali, né? São as fotos que chegam pra gente aqui no WhatsApp. São mais de 4.500 fotos, mensagens que chegam pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouco a gente volta.